Fala, meu povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Quero iniciar aqui deixando um abraço muito grande para todo mundo nesse finalzinho de tarde. Dizer que hoje a nossa aula está sendo gravada, tá, galera? Porque hoje, por conta da chuva, a gente passou o dia todo aqui tendo uma oscilação de energia. E aí essa oscilação de energia acaba também interferindo na internet. Inclusive hoje eu nem consegui ministrar as minhas aulas mais cedo na outra escola, não consegui ir na terceira série. E aí, para não correr risco com vocês, acabei um pouquinho mais cedo gravando essa aula para a gente poder disponibilizar, né? E para que a gente não tenha que iniciar a aula e no decorrer da aula ter que parar porque faltou energia ou porque caiu a internet. Então é melhor a gente se precaver, tá bom? Então a nossa aula hoje ela está sendo gravada, mas isso não significa que a nossa aula não vai ser uma aula bacana como ela sempre foi, tá? Então eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu só queria que vocês desconsiderassem, inclusive vou até tirar, né? Pronto, vou tirá-lo. Opa, não, o FI foi desbloquear, eu vou tirar esse QR Code, porque ele é um QR Code antigo, porque do material de vocês eu não consegui criar. Mas eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom, tanto o link do vídeo, como também o resumo da nossa aula de hoje, para que vocês possam ter em mãos quando vier aqui para assistir a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aproveitem o material, né? Não deixem de assistir a aula, porque ela é uma sequência e aí você sabe que a sequência ela é importante para que nós entendamos aulas futuras, tá bom? No mais, 4 segundinhos, eu volto já para a gente poder retomar aqui a conversa e explicar o material para vocês, tá bom? Aguenta aí, 4 segundos eu estou de volta. Pronto, aqui estou eu, porém esse material que vocês estão vendo não é o de vocês, esse é o material de vocês, tá bom? Então, galera, hoje a gente vai dar continuidade nos estudos que nós fizemos anteriormente, tá? E basicamente a gente finalizou aquela fala que nós tínhamos feito sobre Guerra Fria, né? Então hoje a gente já está iniciando o segundo capítulo do livro. Lembra que na semana passada eu tinha falado que o trabalho seria referente ao primeiro capítulo e assim eu fiz. Então passei na semana passada o trabalho. Esse trabalho ele é referente à Guerra Fria. Vocês viram lá, né? Fazer uma relação da cartografia com a Guerra Fria. E hoje a gente já inicia um novo conteúdo. E aí só para reforçar esse novo conteúdo que começa hoje, ele será utilizado para o simulado geral proposto pela escola, tá bom? Então esse é um ponto importante que vocês precisam perceber. Só lembrando também, galera, que a partir de hoje, até o nosso o final do material, a entrega do trabalho que deve acontecer praticamente no final desse mês, as nossas aulas assíncronas, elas serão destinadas à resolução do material. Em algum momento eu irei passar questões, aí vocês fiquem atentos. Por exemplo, a nossa aula assíncrona, se não me falha a memória, vai ser na quarta-feira. E aí na quinta-feira. Aí na quinta-feira, no horário da aula, vocês vão lá no Classroom, tá? Que lá vai ter orientação. Se eu irei disponibilizar para a resolução do trabalho ou se eu postei alguma atividade que vocês precisam resolver, tá bom? A gente vai intercalando até para ajudar também os senhores e as senhoras com um tempo suficiente para fazer esse trabalho e fazê-lo bem feito, tá bom? Então vamos lá, Nosso assunto, né, do segundo capítulo do livro, que é para fechar esse trimestre, ele fala sobre o processo de globalização. Na verdade, ele fala sobre os mercados, né? Nós vamos fazer uma fala sobre mercados. Só que para a gente entender a dinâmica dos mercados no dia atual, esse mercado internacional, como que ele funciona, a gente precisa falar sobre globalização, que foi exatamente o processo que deu início, né? Nós podemos dizer assim, a esse novo modelo de mercado que nós utilizamos hoje. E aí eu peguei aqui para iniciar uma definição sobre globalização lá do dicionário,
para que a gente possa ter uma noção básica aí mais ou menos de como que funciona, né? Deixa eu dar aqui um zoom para ver se a gente visualiza melhor. Então, o que é globalizar, né? É o ato ou efeito de globalizar-se. Porém, o que interessa para a gente é essa segunda definição, que é uma definição, como vocês podem observar, que atendem aos critérios de política e de economia. Esse é o ponto mais importante, tá? Ele é uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra de fronteiras entre esses mercados. Pronto. Essa é a definição que eu quero que vocês gravem, tá? O que é a globalização? Ela é basicamente um modelo de mercado financeiro, né? Esse modelo de mercado financeiro mundial, ele conta com a união de mercados de diferentes países. Então, quando eu falo sobre uma economia globalizada, por exemplo, eu estou falando da economia de vários países num conjunto, e não única e exclusivamente de um só país, tá? E aí essa globalização, é claro que aqui nós vamos numa linha mais voltada à economia e à política, mas ela se aplica em vários outros aspectos, como o estilo de roupa que nós usamos, as músicas de outros países que nós curtimos, né? E tecnologias. O próprio Covid-19 é um exemplo de globalização, porque como que uma doença que surge lá na China, do outro lado do mundo, impacta tão diretamente, tão intensamente o nosso cotidiano aqui no Brasil, né? Então é um modelo de globalização. Hoje os países eles estão conectados, né? Eles estão ligados. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Então essa globalização nessa perspectiva econômica e política, ela representa esse mercado financeiro que é formado da união de diferentes mercados, de diferentes países, né? E que de certa forma ela quebra essa fronteira que existe. Então não existe distância no mundo globalizado, né? Não existem barreiras. Qualquer país tem disponibilidade, tem condições de se relacionar economicamente com qualquer outro país que ele tenha vontade, que ele tenha qualquer tipo de influência, tá bom? Essa globalização, galera, ela se dá principalmente no período pós-revolução industrial, tá? Que a gente inclusive falou lá no período da Guerra Fria, né? Onde nós tivemos em curso aí a terceira revolução, tá? Então, esse pós-revolução industrial, ela vai marcar, né? Ela marca uma reorganização espacial de forma muito drástica. Então, o espaço ele passa por modificações e ele acaba se reorganizando, se reinventando aos moldes do que nós conhecemos hoje. Então, essa reorganização ela promove o aumento da produção, isso é fato. Então, hoje, o poder de produção das empresas ele é bem mais significativo do que há muito tempo atrás, principalmente no período em que nós não disponibilizávamos dessas tecnologias, dessas máquinas, tá? A exigência de novas fontes de energia. Então, a partir do momento que novas tecnologias eram desenvolvidas para auxiliar e para favorecer uma maior produtividade dentro da indústria, dentro das fábricas, ela também vai ter a necessidade dessa busca por novas fontes de energia. E a gente entende muito isso analisando as revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial a gente tinha o carvão, e aí na segunda revolução deixa de ser usado, pelo menos mais especificamente em alguns setores produtivos, a máquina a vapor, e a gente passa a utilizar a máquina movida a partir da queima do petróleo, né? E também da energia elétrica, um motor bem mais rápido, bem mais eficiente. E na terceira já surgem novas fontes de energia, como a nuclear, como a solar e assim por diante, a eólica, né, que vai surgindo aí ao longo dos tempos, tá? Também existe, né, essa necessidade por novas fontes de matérias-primas, já que os produtos eles vão sendo produzidos com novas tecnologias em uma outra dinâmica, é também necessário que essa matéria-prima seja própria para aquele tipo de produto, né? Assim também como a necessidade de novos mercados consumidores. Ou seja, a partir do momento que você tem uma maior produtividade, né, que você investe em produção, que você investe em fontes de energia, que você investe em matéria-prima,
é necessário que você também conquiste novos mercados. Que a sua marca, né, que o seu produto, ele não se limite única e exclusivamente para aquele lugar, para aquela área, para aquela região. Que ele possa chegar em outros locais mais distantes, já que a globalização, ela, de certa forma, dá condições para que isso aconteça, tá? Então, essa necessidade, né, a necessidade de meios de comunicação mais eficientes, passaram a fazer parte dos grandes centros. Ou seja, uma das características marcantes desse processo de globalização é exatamente os meios de comunicação que foram desenvolvidos naquele período e que basicamente vão favorecer, né, esse contato, né? Então imagine você como que o Brasil ele poderia estabelecer uma relação comercial com a China nessa distância geográfica tão gritante que os dois países apresentam. Até poderia acontecer, só que esse diálogo, essa conversa, essa relação, ela seria mais demorada, né? Ela teria aí uma necessidade de um tempo bem maior, o que de certa forma poderia implicar na quantidade do que era produzido, do que era vendido e do que era consumido. Então os meios de comunicação de hoje, né? Meios de comunicação eficientes, meios de comunicação que surgem aí de até uma certa forma em tempo real, você consegue conversar com uma pessoa do outro lado do mundo assim instantaneamente, isso favorece, né, todas essas condições que a gente conversou aí anteriormente, tá? E aí a gente vai ter, dentro dessa ideia de globalização, o conceito de redes, né? E aí essas redes, elas passam a caracterizar os contatos e as interações. Essas redes, ela representa a ligação e, consequentemente, ao transporte de objetos, de mercadoria, de matéria-prima, né? Ela também pode ser definida por pontos e vias que fazem circular dados, informações e capitais, inclusive aí os imateriais, né? A internet, ela é a base para que essas conexões elas circulem de uma maneira mais rápida e sem a necessidade de elementos físicos ou elementos humanos que possam atrapalhar em algum momento. Então, Alex, o que é que você quis dizer nesse tópico aí específico? É simples, nós vamos entender aqui. A ideia de rede, galera, ela representa uma espécie de contatos e de interações que existem dentro do mercado atual, que foi uma condição trazida pelo processo de globalização. Você já deve ter ouvido falar uma expressão de uma rede de supermercados. Isso significa que esses supermercados, eles estão espalhados por vários países ou dentro de um país e por várias regiões daquele país, e que de certa forma aquelas redes elas trabalham em conjunto, elas têm uma padronização. Cada supermercado, mesmo em um local diferente, ele consegue manter o padrão daquela empresa, né, da sua matriz. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando, uma rede de lanchonetes, uma rede automobilística. Então significa que há um conjunto, esse conjunto eles mantêm um contato muito próximo e eles conseguem interagir mesmo atuando em mercados diferentes, tá? E essa ideia de rede, além de representar essa ligação, ela também representa a ideia de rede de transporte. E aí você coloca dentro dessa rede de transporte o transporte aéreo, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário. Então, dentro de uma rede comercial que liga Brasil e China, por exemplo, eu não posso ter uma única ou um único modelo de transporte. Tipo, eu não tenho como utilizar apenas o transporte rodoviário. Eu não tenho como utilizar apenas o transporte ferroviário, apenas o aéreo, apenas o oceânico. Não dá. Eu tenho que ter diferentes possibilidades. Então, para sair de São Paulo até Fortaleza, eu vou utilizar o transporte rodoviário, porque de certa forma ele tem um custo menor.
Chegando em Fortaleza, ele pode ir pelo porto, aí ele pode chegar até a Europa, por exemplo, por navio, ou pode ir diretamente até a China, também não tem problema. Mas ele pode ir até a Europa e da Europa ir de avião, se houver uma necessidade que esse produto chegue com mais rapidez, entendeu? Então, a ideia de rede, ela vai desde a ideia de produção do produto em si, até toda a logística que nós utilizamos para favorecer esses mercados, né? E aí hoje um dos instrumentos mais utilizados e mais eficientes que contamos, né, dentro desse mercado atual é exatamente a internet, né? A internet hoje ela é a base dessa circulação, né? Então ela favorece esse diálogo em tempo real, ele favorece esse contato sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhuma necessidade, digamos assim, de alguém que faça esse trabalho. Então ela por si só inicia, de certa forma dialoga até chegar ao ponto final, né? Até fechar a ideia dessa negociação que representa o mercado, tá bom? Aí aqui eu coloquei, né, um esqueminha que representa toda essa logística, né? Desde a parte de produção até a parte de transmissão, o recebimento, por exemplo, de uma determinada propaganda de marketing sobre o produto, né? Então, toda a lógica que representa essa ideia de rede que a gente precisa entender, tá bom? Aí deixa eu subir aqui mais um pouco, ó. As redes, né, elas possuem, na verdade, né, formas e organizações distintas, que podem ser definidas em pontos ou nós, ou podem ser definidas em fluxos. Vocês vão entender aqui. Quando eu falo de pontos e nós dentro dessa rede, ele vai representar os elementos, os serviços financeiros, as bolsas de valores, as instituições políticas, as áreas produtivas, como por exemplo as fábricas e os campos agropecuários, os locais de informação e de transmissão, como estúdios e jornais. Então entenda, é tudo aquilo que a gente utiliza para produzir, é tudo aquilo que a gente utiliza para vender, entendeu? Então, tipo, eu utilizo o jornal para fazer a propaganda de determinado produto, porque quando você está assistindo, por exemplo, o futebol, existe a propaganda específica de determinados produtos ali. Além de serem patrocinadores, é claro, mas eles usam aquele horário porque eles sabem que existe uma quantidade maior de telespectadores acompanhando, entendeu? Então você tem aí, dentro dessa ideia de pontos ou nós, quando se refere à rede, a gente vai se referir também ao produto em si, né? Como ele coloca ali o elemento, né? O material mesmo, tá? Então é como se fosse o tênis, é como se fosse o refrigerante, como se fosse a camisa, é como se fosse um serviço, por exemplo, para você recarregar seu celular, pintar seu cabelo, usar determinada maquiagem. Então isso são os pontos. São os pontos que vão ligar essa rede, tá? E a ideia de fluxo, ela está ligada à ideia do movimento. Isso é muito óbvio, né? Então é como que eu vou fazer para que esse produto, para que essa propaganda ela chegue até o consumidor. Então os pontos em nó seria o produto e o fluxo seria a estratégia que eu vou utilizar para que o consumidor conheça o produto e que ele receba o produto. Então ele representa esse movimento dos elementos, né? Ou desses elementos. E eles servem para viabilizar as necessidades na atualidade. Então, tipo, a circulação, e aí eu tenho aí, por exemplo, o sistema de transporte, que é utilizado para que esse produto chegue até o consumidor final. E também posso destacar a comunicação, né? Os meios de comunicação que são utilizados para esse fim, tá bom? Então acho que dá para ver a diferença. Aí aqui eu coloquei exatamente um exemplo de fluxo, né? Onde ele destaca aqui dentro desse mapa a quantidade de produtos que são vendidos e comprados entre países. Aí eu vou só chamar a atenção para essa aqui, ó, que é um pouco maior, essa seta, né? Onde ela representa a quantidade de produtos que sai da China em direção aos Estados Unidos. E a quantidade de produtos que saem dos Estados Unidos em direção à China. Então, se vocês perceberem aí,
A seta que representa a China vendendo, ó, que é essa daqui, ela é bem mais larga, né? Ela é bem mais, digamos assim, corposa do que a quantidade de produtos que os Estados Unidos vendem para a China. Então aqui eu consigo entender o fluxo desse mercado. Então a capacidade que a China tem de vender é maior do que a necessidade que elas têm de comprar. Entende? Então é nessa linha que a gente analisa esse fluxo, tá? E para a gente terminar essa fala, a gente vai analisar agora a circulação dos recursos e matérias-primas. A gente entender um pouco como que funcionava e como que funciona nos dias atuais. É importante a gente entender que essas redes elas não são estáticas. Elas se expandem, ou seja, elas se modificam, dependendo da sociedade que nós estivermos conversando. E à medida que ela se expande, ela também se diversifica. E à medida que ela se diversifica, ela se torna cada vez mais tecnológica. Como a gente está vendo hoje, né, galera? O fluxo de informação que antes vocês recebiam dentro da sala de aula, ali corpo a corpo, presencialmente, ela já não acontece dessa forma. Então houve uma expansão da rede de ensino, ela passou a ser mais virtual. Há uma diversidade, o que antes o professor só utilizava o quadro, o piloto, o microfone, isso, aquilo, outro, hoje ele utiliza a internet, redes sociais e outras ferramentas mais. E, consequentemente, ele vai se tornando mais tecnológico, né? Eu, por exemplo, nunca me imaginei nessa situação que eu estou aqui hoje, tipo blogueirinho, youtuber, né? Para poder ministrar as minhas aulas. Então, o que houve? Houve uma expansão, houve uma diversificação dos meios que eu utilizava para ministrar as aulas e, consequentemente, eu me tornei mais tecnológico, né? Eu passei a depender mais dessas tecnologias para poder levar informação ou passar esse material para vocês, tá? Então, isso acontece porque a rede ela precisa entender as necessidades do mercado, olha aí, né? E eu continuo sem conseguir escrever aqui em linha reta. Então, ela precisa entender as necessidades do mercado. Essas primeiras trocas, elas aconteciam através de transporte terrestre e marítimo. E o tempo gasto para percorrer longas distâncias levava meses, ou seja, se a gente for em um tempo mais remoto, onde o sistema de comunicação e o sistema de transporte era mais precário, né? Havia uma certa dificuldade. Você se locomovia terrestre e do ponto de vista marítimo, porém o tempo gasto para que isso acontecesse levava muito tempo, inclusive meses, como o texto fala. Já essa evolução dos meios de transporte e também dos meios de comunicação, que são ocasionadas principalmente pelas revoluções industriais, elas vão reduzir os custos e também a velocidade em que essas trocas comerciais elas vão acontecer, né? Hoje a gente tem um dos meios de transporte, por exemplo, mais utilizados, que são os navios, né? O que a gente chama de containerização, que são esses containers que levam mercadorias aí pelo oceano. É um meio de transporte muito eficiente, rápido, porque esses navios se tornaram mais eficientes, né? Com uma capacidade de carga muito grande, que conseguem percorrer longas distâncias num espaço de tempo muito curto. E hoje é um meio de transporte dos mais baratos, por isso praticamente 90% desse fluxo de mercadorias acontecem nesse modelo de transporte, né? Que é o por container. Aqui eu coloquei um mapa só para ilustrar de como que acontecia, né, lá no século XV, século XIV, essas trocas comerciais, onde a galera ia a pé, a cavalo, né, sem muita tecnologia como nós usamos hoje. E aí, atualmente, a gente precisa entender que com o desenvolvimento dessas tecnologias, ela também vai gerar uma desigualdade nesse fluxo de mercadorias, né? O comércio internacional, como ele começa aqui o texto, ele se expande, mas ele se expande de maneira desigual. Existem ainda alguns polos que concentram o maior fluxo de mercadorias no mundo, né? Como, por exemplo, os países europeus, os países do leste asiático, como China, Coreia do Sul, Japão, e também os Estados Unidos, que se apresentam hoje aí como os principais responsáveis por atrair boa parte desse fluxo. É importante a gente destacar que essa desigualdade ela também pode ser explicada
por conta da presença ou não de infraestrutura que é necessária para essa circulação de capital e mercadorias. Por exemplo, eu dizia para vocês no início que praticamente 90% da circulação de mercadoria ela se dá em navios. Então, um país para receber, ele precisa ter porto, um porto bem estruturado, onde esse navio ele possa atracar e fazer essa linha, né, de conexão, de circulação de produto. Mas se o país não tem, como que isso pode acontecer? Se ele não tem um aeroporto, se ele não tem estrada, se ele não tem ferrovias, como que ele vai favorecer, como que ele vai se apresentar como um grande centro para essa circulação? Então essas regiões elas se destacam, mas elas se destacam exatamente porque elas apresentam, elas oferecem essas condições para que esse transporte ele possa ocorrer, tá bom? E aí quando eu coloco aí sobre essa infraestrutura, eu estou falando principalmente do sistema de informação e também do sistema de transporte. Aí essa imagem aqui que eu peguei, ela está se referindo ao fluxo do transporte aéreo, né, no mundo. E aí você percebe que essa tonalidade de verde mais intensa, ela acontece principalmente nessas regiões, né? Região aqui da América do Norte, região da Europa e a região da Ásia, que são aí os 3 polos onde essa circulação ocorre com a maior frequência, beleza? Então, pessoal, esse era o material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que os senhores e as senhoras tenham compreendido. É um material que está bem resumido, mas que traz as informações necessárias que vocês precisam saber sobre esse conteúdo em si, né? Para que vocês possam entender de uma forma mais clara esse assunto, tá bom? No mais, meu povo, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês podem aí, isso não é vocês é aqui. Aqui também a vinheta, cara, eu tô muito atrapalhado ainda com esse material aqui. Então assim, se vocês não tiverem compreendido, vocês podem mandar um zap para mim. Eu tô até olhando aqui para ver se não tem alguma coisa das outras séries, tá? Mas vocês podem mandar um zap. Mas se mesmo assim quiserem, assistam um vídeo outra vez, até pegar a ideia central do material. Se persistir, manda um zap que eu tiro essa dúvida para vocês de boa, tá bom? Galera, valeu. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Bom restante de tarde. E a gente se vê aí na próxima aula, se Deus quiser e permitir, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até lá. Valeu.